Muito boa noite, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Encontro de Milhões, nesse especial das mães. E, gente, eu preparei hoje, no nosso encontro, uma mãe diferenciada. Porque ela tem uma maternidade própria, mas ela tem um amor pela criança, um amor pela maternidade, que ela escolheu cuidar de crianças. Pra vocês terem noção. Então, assim, é uma mãe de milhões. E é claro que vamos conhecer junto a história dela, porque eu não a conheço, só ouvi falar e ouvi falar muito bem dela. Então, vamos junto conhecer essa mãe de milhões. Muito obrigada, Dalgisa. Seja primeiro muito bem-vinda, né, ao nosso Encontro de Milhões. E quero te agradecer pelo seu sim, pela sua disponibilidade nessa agenda e toda corrida para você poder vir aqui bater um papo com a gente. Eu que agradeço, né? Boa tarde, boa noite a todos, né? Eu que agradeço o convite por estar aqui para falar de um assunto que eu sou apaixonada, né? Então, assim, eu amo ser mãe e amo cuidar das crianças, né? Então, eu sou pediatra, eu atendo ali no Espaço Convida e estou ali para partilhar um pouco do meu amor de mãe com as outras mães também. Nossa, e assim, é engraçado, eu pedi pra você se apresentar, né, mas aí você já se apresentou, é importante que você fala isso, porque quando eu penso que uma pessoa, ela escolhe, ou quando ela escolhe, por exemplo, a área da medicina, de ginecologia, ou qualquer área da saúde, dentista, que escolhe cuidar só de criança, quando as pessoas escolhem cuidar de criança, eu acho que ela tem a maternidade duas vezes, porque você sente a sua dor, e você sente a dor da mãe, e aí você acompanha ali tudo. E de onde veio esse desejo, né? Primeiro, por cuidar das crianças. Então, eu sempre quis ser pediatra mesmo, né? Desde criança. Sério? Eu sempre gostei muito de cuidar de pessoas, né? Então, eu gosto de cuidar de pessoas, eu gosto de acrescentar na vida dos outros. E eu sempre pensei que através da criança era uma forma que eu poderia atingir famílias, né? E melhorar o mundo, porque se eu conseguisse transformar as crianças, né? Elas seriam adultos melhores e, consequentemente, o mundo melhor também, né? Então, eu nunca tive uma outra opção. Eu brinco assim, que eu não sei fazer outra coisa na vida, né? A não ser pediatra. Então, foi minha única opção. Nossa, já é um dom, né? Você já nasceu com ele. Sim. E pronto, que isso, hein? Adalgisa, conta pra mim, você tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhas, a Clara, de 6 anos, e a Bruna, de 3 anos. De 3 anos. E como é que foi a maternidade, né? Como que a maternidade chegou pra você? Então, a gestação foi um grande desafio, Sério? Porque mesmo sendo médica, tendo conhecimento, né? Eu tinha muitas inseguranças, né? Aquela serzinho formando ali dentro da barriga, né? A gente fica um pouco com medo, receoso. Acho que até por ter tanta informação, a gente fica usando a imaginação contra a gente, né? Então, o período da gestação foi um pouco mais desafiador, mas a maternidade, ela veio com um pouco mais de leveza para mim. Eu acho que o fato de ter me preparado, né, para ser mãe antes, assim, preparei para ser pediatra, e na gestação eu busquei muita informação sobre maternidade, educação, porque é uma coisa que na faculdade a gente realmente não tem um enfoque muito grande. Né? Então, isso você tem que buscar mesmo conhecimento. E aí isso me veio assim como um pilar, né? Assim, estudar, buscar informações, para quando acontecesse a maternidade eu estivesse mais preparada mesmo assim. Então, a maternidade, o fato de eu ser pediatra, facilitou muito os meus dias, com certeza. É engraçado, quando seu bebê chora, você já sabia o que era ou não. Quando é mãe, é diferente. Não, a maioria a gente tem uma noção. E eu acho que assim, não é nem saber. Eu falo para as mães, a gente nunca vai saber. Exatamente. Porque eu fico imaginando, você como médica, e aí o bebê tá com cólica, por exemplo. E aí, né, por ser o seu filho, e aí você já tem aquela percepção de falar assim, não, ele tá sentindo isso, por isso, ou não? Não, você dá uma paz, você dá uma tranquilizada, né? Porque você vai pensar nas possibilidades. Como eu sou uma médica de consultório, eu faço basicamente consultório, o pensamento é mais pro normal. Né? Então, por exemplo, quando ela estava lá no choro de cólica, ou doente, né? Quando elas estão doentes,
tento falar, opa, vamos chamar a pediatria, vamos acalmar e vamos pensar nas possibilidades. E é normalmente o que eu tento orientar mesmo. Que engraçado. Para, pensa, respira, né? Vamos ver as possibilidades, é o momento de preocupar ou vamos seguir, né, com tranquilidade, assim, porque senão você surta. Ah, eu imagino, porque você vê inúmeros casos. Sim. E aí, eu acho que se eu fosse pediatra e eu tivesse um filho, a gente ia pensar assim, não, mas se deu... como é que é o nome daquela doença que as pessoas que têm o hábito de achar doença? Hipocondríaco. E eu seria assim com meu filho, porque eu ia pensar assim, não, aconteceu isso com uma pessoa, e aí, certeza que é isso aqui. Ia ficar, tipo, procurando, porque é um desafio. Você passou anos da sua vida cuidando de bebês, aí quando você tem o seu bebê, você precisa olhar com um olhar materno, e você precisa fechar os olhos em determinados momentos, enquanto mãe, para olhar com um olhar pediatra. Sim. E você mesmo que é pediatra dos seus filhos? Eu mesma que sou pediatra das minhas filhas. Olha só, é a Clara Clara e a Bruna. Clara e a Bruna. Bruna e Clara, daqui 20 anos vocês estarão assistindo esse podcast. E aí vocês vão saber que vocês tiveram a honra do seu médico ser sua própria mãe. É igual quem tem os pais professores. E aí fala, minha mãe é minha professora. E aí muita mãe pede para o filho estudar em outra sala e tal e tal. Mas agora, quando é pediatra, não tem como. Eu tenho alguns colegas que, às vezes, no momento você quer tirar uma dúvida, Sim. né? Fala assim, será que eu tô vendo alguma coisa que tá demais? Ou será que eu tô deixando de ver alguma coisa, né? Então, às vezes, você pede um auxílio para alguns colegas aí. Eu tenho, graças a Deus, muitos amigos pediatras bons também, né? E pronto. Então, acaba dando um auxílio, mas eu sou a pediatra delas. Mas eu acho que a parte de doença, eu acho que é o menos desafiador de uma maternidade. Sério? O que você acha, assim, hoje, que você olha e fala assim, Carmele, se eu pudesse te falar o que é mais desafiador na maternidade? É educar. Educar. Nossa, o educar realmente é desafiador mesmo, porque você não tem uma receita pronta, né? Sim. Então, assim, você vai das suas vivências, das suas crenças, né? Que muitas vezes nem são suas, né? Foram colocadas em você ao longo da vida. E aí você tem que ter essa percepção para não passar isso novamente para as crianças, né? Para os filhos. Sim. Então, o educar, eu acho que é um desafio, assim, diário. Diário mesmo, assim. Eu acho que é o maior desafio. E é uma coisa que, igual você falou, eu nunca tinha parado para pensar, mas às vezes são crenças que nem são suas. Sim. Nunca tinha parado para pensar nisso, gente. Que a gente leva para os nossos pros filhos de vocês, né? Porque eu não tenho um bebê ainda. Mas ainda. A gente leva para os filhos, né? De alguma forma, aquilo que nós recebemos. Sim. E nem sempre aquilo que a gente recebeu é nosso. Uhum. Faz bastante sentido mesmo. Isso é uma boa dica para quem ainda não tem filhos, se Descobrir. conhecer, se descobrir, né? E pensar realmente, porque você vira pai e mãe assim, ó, às vezes você nem pensa. Ficou grávida, faz tudo, chá revelação, né? Tá aquela coisa, mas não pensa na importância que isso vai ter. Você vai agora ter uma responsabilidade de um ser, e não é só doença, não é cuidar ou alimentar. Eu brinco que isso é fácil, né? Sim. Alimentar, cuidar, tratar as doenças. Agora, o educar, tanto assim, emocional e espiritualmente, isso é o grande desafio hoje em dia. Então, a pessoa tem que estar muito bem. Ela tem que estar buscando estar melhor. Nunca vai ter 100%, é claro, né? Sim. Mas, assim, a gente tem uma noção, buscar estar melhor para poder passar isso para as crianças. E ser o que for delas, vai ser delas, não passar o que é nosso para elas. É deixar com que ela cresça, né? Ela seja ali independente. Sim. Faz muito sentido. É engraçado. A gente que não tem filho, de fato, a gente não tem essa percepção. A gente tem uma visão da maternidade. Eu acho que esse mês, todas as mães, praticamente, que vieram, elas disseram que o estar grávida foi um desafio. O engravidar, o processo da gestação, os medos, as inseguranças, a ansiedade. Eu fico pensando como um ansioso tem um bebê. Uhum. Porque eu acho que ele sofreria 9 meses, todos os dias. Sim. A partir do momento que ela descobre que ela está grávida, parece que esses 9 meses se tornam 9 anos. Com certeza. Porque, gente, eu sou ansiosa para um evento que tem daqui a pouco. Igual eu tenho um evento para ir daqui a pouco, eu tô morrendo de ansiedade. Eu penso, um evento que vai ter daqui a 9 meses. E coisas que vão fugir do seu controle. E é uma coisa que foge totalmente do seu controle, porque mexe no seu corpo,
mexe nos seus hormônios, mexe no emocional, mexe no psicológico, de repente você dá vida. Aí você não sabe se o seu corpo volta ou não, e tem gente que o corpo não volta, aí você precisa alimentar aquele ser, e aí tem mulher que não consegue alimentar. Aí vem o sentimento de impotência, de tipo assim, eu não consigo, a culpa é minha, o que eu fiz de errado. E teve uma moça que veio, uma advogada, e ela falou assim que nasce um filho, nasce uma mãe. Uhum. Porque é um desafio tão grande para ela, enquanto mãe, porque ela não era algo que ela buscou, não era algo que ela almejava, não era algo que ela falava assim, não, eu quero ser mãe. E quando a maternidade chegou, que o filho dela chegou, ela passou por inúmeros desafios. E aí, quantas mulheres não têm uma gravidez planejada? Mas aí depois acolhe. Aí eu falo porque se eu engravidasse hoje, a minha preocupação seria exatamente essa. É um chá revelação, é o quarto do bebê, é o que vai... Como você vai receber? Mas a última preocupação seria como eu vou educar. Uhum. Será que a minha espiritualidade está boa? Será que a minha mente está boa? Muito interessante, Dalgisa. Tem que se preparar. É uma coisa que não tinha. E quando você engravidou, você tinha, assim, se preparado para ser mãe? Sim, foi bem programadinha a minha gestação. Todas as duas? Todas as duas foi bem programada. Então, assim, você pensou, se preparou para ficar junto, tipo assim, com seu esposo, falou, não, agora chegou a hora da gente ter um bebê. Eu estava casada já há 5 anos. Sim. Então, a gente já vinha num programa que seria naquele momento, né? Então, tomava remédio, né? Usava o DIU, tirei... E veio rápido depois? Nossa, foi muito rápido. Achei que não ia ser tão rápido. Você esperava que demorasse um pouco mais? Eu tirei, na verdade, eu parei o medicamento e 2 meses depois já estava grávida. Nossa. Foi super rápido, não? E assim, eu tomava remédio há muito tempo, né? Não era uma coisa... E aí, ela falou, nossa, vai demorar. Eu falei, não, foi rapidão. E aí depois você tomou remédio de novo ou não? Não, aí depois na segunda eu coloquei o DIU. Ah, tá. E aí você ficou o tempo do DIU e depois você engravidou de novo. Depois aí você se preparou para engravidar de novo. Sim, aí preparei para engravidar de novo. Eu ainda, antes de casar, fiz exames pré-nupciais, tudo. Preparei antes de casar para ser mãe. Sério? Então você já, por exemplo, já sabia que a tipagem sanguínea de vocês eram compatíveis, tudo isso? Tudo. Exames, tudo. Gente, aqueles exames que a gente faz lá, só quando tá grávida, já tinha feito com o meu marido, legal. tudo antes de engravidar, antes de casar. Olha, eu acho isso de suma importância, sabia? Porque se as mulheres se tivessem essa percepção, até mesmo dos parceiros, do namorado, que às vezes está namorando, e aí você tem ali uma vida sexual ativa, não toma um remédio, ou esquece, acontece alguma coisa, e aí vem uma gestação inesperada, mas para evitar uma série de problemas. Sim. Eu acho meio doido, né? Porque assim, é porque eu sou muito programada, né? Não, mas eu acho isso muito bacana. Ontem mas é importante. Conversava com uma pessoa sobre planejamento. Porque eu gosto de ter as coisas bem planejadas. Só que e você sofre quando sai do planejado? Sofro, pior que eu sofro. Então, gente, olha só, eu não sofro sozinha, eu acho alguém. Eu faço um planejamento lindo. E aí, tá lá, segunda dá certo, terça quarta-feira o negócio foge. Gente, me dá uma frustração tão grande, me dá uma tristeza tão grande. E a gente literalmente sofre. Sim. E quando você engravidou, esse planejamento continuou? Continuou. Eu brinquei, todo mundo perguntava assim, e aí, você quer menino? Não, vai ser menino ou menina? Eu falei, não, sei não, o que Deus quiser. Mas no fundo do meu coração eu queria menina. E as duas é menina? E as duas meninas. Aí eu ficava pensando assim, ai Deus, manda uma menina, manda uma menininha, manda uma menina. E elas têm personalidades de pai, de mãe? É um pouco misturado. Elas são totalmente diferentes uma da outra. Sério? E assim, e a idade delas são 3 anos? 3 anos, exato. Diferente. Exatamente. Exatamente 3 anos de diferença delas. Elas são do mesmo mês de nascimento. Sério? Nossa, isso é que eu chamo de uma mãe programada. As duas fazem aniversário no mesmo mês. É bom que já faz uma festa só. E aí já economiza, e aí ninguém tem direito a ter ciúmes. Bem porque aí quando uma nasceu, a outra tinha 3 anos. Uhum. E aí às vezes vai fazer uma festinha, alguma coisa assim, e não. Divide ela com todo mundo. E assim, como que foi voltar a trabalhar? Porque você trabalha e tem uma vida corrida,
e é mãe, é esposa. Como que foi isso para você? Eu acho que na maternidade, um dos grandes desafios também, assim, foi voltar ao trabalho. Sim, eu acho que deixa um pedaço em casa, né? Assim, a Clara, que é a mais velha, eu consegui, né, graças a Deus, lá na minha clínica, tinha um espaço para ela. Sim. Então, eu criei todo o ambiente para ela, levei berço, fiz um ambiente de brincadeira. Então, assim, era uma casa, tinha quintal, com plantas, árvores frutíferas. Então, um lugar que ela poderia ficar. E aí, com 2 meses, eu voltei ao trabalho. Eu voltei muito cedo. Então, assim, 2 meses, gente. E aí foi até um planejamento que não saiu muito como eu queria nessa época. Sim. Porque a intenção era trabalhar menos para ficar mais com ela. Só que acabava que tinha um dia que ela ficava lá no mesmo lugar que eu. E eu parava só, tipo, amamentar rapidinho, voltava correndo, era só isso. Não dava tempo de parar e ficar com ela. Então, a gente passou um bom tempo dessa forma. E já com a Bruna, né, a segunda, eu brinco, eu tive a sorte da pandemia. Aí então eu fiquei, a pandemia foi, assim, de uma certa forma, me favoreceu. Te favoreceu, que você pôde curtir. Então, eu fiquei um tempo maior, né, com ela em casa. Então, eu demorei mais, só que eu também não pude levar ela comigo pro trabalho. E aí ela ficava em casa. E aí eu decidi trabalhar menos nessa época, né? Que engraçado. É um cuidado de Deus imenso, né? A outra, você precisava trabalhar muito e você tinha que levá-la para casa. Aí dessa aqui, como se, tipo assim, Deus cuidasse, já que você não vai poder levar ela para o trabalho, então você não vai trabalhar. Foi bem isso. Eu falo que na nossa vida, num todo, acontece situações assim que a gente fica confuso e tal, e depois lá na frente você olha assim, não, isso aqui foi um cuidado de Deus. Sim, com certeza. Ele traçou esse caminho aqui porque esse aqui ia ser algo que seria ruim, porque na outra época você tinha todo um espaço. E aí, dessa vez, não, peraí, você não tem esse espaço? Então, vamos você não pode desfrutar disso, vamos levar para cá. E quando você pensa assim, por exemplo, quando as mães chegam para você e você descobre uma doença, um problema, ou essas, como se diz uma entrevistada, essas mães de primeira viagem que chegam apavorada. Porque eu acho que eu já vou ter um bebê, a Dal diz um dia aí desses, e aí eu vou ter o seu telefone para eu ligar para você toda hora. Tá certo. Eu acho que a gente elas ligam toda hora. Assim, de ficar preocupada. Assim, o WhatsApp ajudou muito, né? Sim. Então, assim, tem muitas mensagens mesmo. Mas o momento da consulta é muito bate-papo, assim, é muita conversa. A gente ensina bastante, tenta... Eu acho que a minha função maior é acalmar. Sim, você se sente nessa missão de acalmaria. Isso, acho que a função maior é essa mesmo. É passar tranquilidade, naquele momento do desespero... Às vezes, doenças muito graves, sabe? Sim. A mãe descobrir ali que ela é mais forte do que ela imagina, né? Então, passar essa questão de tranquilidade para a mãe, eu acho que aí é a função mesmo. Então, assim, elas mandam mensagens, mas, assim, algo aceitável, assim, nada... Superficial. E eu brinco igual você falou, Deus é bom demais, né? Muito bom. Então, eu brinco que meus pacientes são ótimos. Então, assim, elas respeitam os momentos, né? Sim. Olha, agora eu não posso, estou doente, a filha está doente, sim, vou viajar, vou responder à medida que eu posso. Então, assim, os meus pacientes, eles acabam respeitando bastante essa questão. E tem um monte de mensagem, mas a gente vai respondendo ao longo do dia, aos poucos, elas vão ficando calmas. Sim, porque eu imagino que deve ser angustiante, né, para uma mãe de primeira viagem. Que não sabe, às vezes não tem o suporte da mãe, porque tem gente que não tem suporte materno de uma mãe que fica ali, que acompanha o resguardo. E o marido volta a trabalhar muito cedo, às vezes só tira férias e já volta, ela acaba ficando só. Então, eu imagino que a única pessoa que ela pediria socorro era o pediatra. Por isso que é importante esse relacionamento aí. E não é mãe de primeira viagem só não, brinca de quinta, de sexta viagem. A preocupação é sempre vai ter, cada um tem uma novidade, assim, um jeito diferente. Às vezes, coisa que não aconteceu com outra acontece. Sim. Então... Todo dia para você é um desafio novo, né? Todo dia é um desafio novo. Porque você descobre uma coisa nova. Às vezes, tem coisas que acontecem com um filho e com outra criança. Aconteceu aquela coisa, mas num sintoma totalmente diferente. Sim. É um aprendizado a cada dia e... um desafio a cada hora, né? Para você, literalmente, é um desafio por atendimento. Por atendimento.
Oh, meu Deus. E essa questão, às vezes, por exemplo, quando esse tempo agora, suas filhas são pequenas, com essa questão da escola, como você ficou enquanto mãe? Porque aí você olha, as mídias estão bombardeando e estão falando, e aí e suas filhas são mulheres, aí você entra aquele sentimento de medo, de insegurança. Como você ficou e como você lidou com isso? Então, eu sempre quis que elas fossem para a escola, né? Então, a Clara foi quando ela tinha 1 ano e 10 meses para a escola, bem pequenininha. Oh, meu Deus. Porque eu achava que ia ser um momento dela socializar, Sim. né? Aprender coisas diferentes que às vezes eu não Sim. teria como, né? Ferramentas para poder ensinar. E com essas fatalidades aí que aconteceram, infelizmente, né? Buscar realmente ter confiança. Porque senão você desespera, porque são coisas que aconteciam já, Sim. né? Eu acho que a mídia, hoje em dia, como o Brincar Janela do Mundo é muito maior pra Sim. gente, a gente consegue visualizar mais essas coisas, e acaba assustando mais, né? Sim. Então, eu mantive a rotina delas da mesma forma, não mudei nada, elas continuaram indo para a escola, elas nem sabem do que aconteceu. E isso é bom, né? Não tinha necessidade delas... Contar. Né, saber desse assunto. Sim. Então, assim, a gente protege, tenta, é o que eu falei, a parte da educar, né, Sim. Falar o que pode, o que não pode, quando ela tem que ter um alerta, né, então, falar isso e pedir a Deus para olhar e confiar na escola, né, porque senão você fica louca, surta. Muitas mães não quiseram levar, as crianças ficaram E elas semanas. te pediam opiniões? Falavam assim, doutora, o que eu faço? Eu mando, não mando? Muitas, acho que teve um dia que foi o dia oficial né, do acontecimento. Muitas mensagens, muitas nas consultas. E aí, doutora, eu levo, não levo? O que você vai fazer? Eu falo, olha, confia na escola e vai. Agora, se seu coração diz que não, fique em casa. Porque vai muito assim, do coração também. Se você não confia em mandar. Sim. E manda e acontece alguma coisa, fala, poxa vida, né? A culpa foi minha, né? Então, você tem que ter tranquilidade. Não, decidi levar, decidi tomar esse passo, Sim. foi o melhor que eu decidi naquele momento. Se aconteceu é porque seria uma fatalidade. Porque seu coração estava em paz, né? E tudo aquilo que tira a paz não é legal. Não. Eu imagino o quanto, assim, foi complicado para muitas mães esse tempo específico. Sim. Até quando chegou essa questão dessa doença nova, que é uma outra pergunta. Essa doença, ela era nova ou ela já era uma doença? Porque eu lembro que quando meu irmão tem 15 anos, meu mais novo. Quando ele nasceu, brotoejo. Acho que é assim que fala, né? Brotoejo. Que era aquelas coisinhas que dava na boquinha e tal. Então, isso era uma coisa, aos nossos olhos, antigamente, algo que todo bebê tinha, por isso não podia beijar, não podia fazer nada. Só que agora parece que o negócio está numa proporção grande, diferente, não é isso, é uma doença. E aí? Porque eu vi muitas mães, principalmente a Anápolis, que as mães... Gente, todas as digitais influencers tiveram um bebê, praticamente. Todo mundo teve bebê. E aí, você vê nelas essa preocupação de não receber visitas, de não deixar... E aí, era uma coisa que já existia e agora a janela do mundo abriu mesmo? Ou é porque é uma coisa nova? Não, então, sempre existiu numa proporção menor, né? Então, no caso, você está falando da síndrome mão-pé-boca. Isso. Né? A síndrome mão-pé-boca, ela sempre existiu. Inclusive, ela até era confundida muitas vezes nos pronto-socorro com alguma infecçãozinha de garganta, aí depois toma remédio, dá as manchinhas, fala, teve alergia. Na verdade, poderia ser ela. Sempre existiu. Numa proporção menor. Da mesma forma que hoje em dia, meningite, a gente está tendo muitos casos de meningite também. Então, assim, são doenças que já existiam. Sim. Numa proporção menor. Com a pandemia, muitas coisas mudaram, muitos vírus, bactérias mudaram a epidemiologia, né? Então, eles mudaram o tempo de doença, a bronquiolite também, que agora não seria uma época que a gente ia ter bronquiolite, janeiro e fevereiro. Sim. É uma doença de inverno, né? Ia estar começando julho, lá, maio, julho, junho, que teria isso. E a gente teve recente, assim, janeiro não era a época, né? Muitos casos. Então, acho que, assim, o fato da pandemia mudou muito os vírus. Muitas doenças estão voltando, porque a gente está deixando de vacinar as crianças também, muitas pessoas estão deixando de vacinar. Então, tem muita doença que já estava erradicada, que está voltando por falta de prevenção, que são doenças que têm prevenção, né?
Então, existe ainda essa falta de prevenção. É por falta de conhecimento, é por falta de um trabalho do governo? O que você acha que poderia ser feito para essas crianças? Eu acho que falta mais campanha de esclarecimento, as mídias sociais, na verdade, nos ajudarem mais, né, a falar da segurança, da importância das vacinas, porque hoje em dia notícias, fake news está aí a rodo, né? E a pessoa acaba acreditando. Sim. Então, tiveram muitas notícias falsas por vacinas, né? Antigas e que levavam a doenças, né? Igual, sim. Na época que saiu vacina de gripe, falava muito, não, mas eu não vou vacinar porque a vacina de gripe vai levar autismo, vai levar... E eram tudo notícias falsas, né? Sim. E aí muita gente deixou de vacinar e aí acabou puxando a perna para as outras trazer vacinas, mais vacinas. Porque aí, eu lembro que quando a gente era criança, chegava um cartãozinho e tinha que ir vacinando até 10 anos. Que aí 10 anos era a última que era na perna. Ô, vacina que dói, senhor. Revolvinho lá, assim, ó. Nossa, gente, parecia um monte de gado, isso sim. Era bem isso. Nossa, é muito... foi a última assim, né? Depois do Covid, essas outras coisas. Porque a vacina da gripe, por exemplo, é uma vacina que todo mundo fala, vamos tomar a vacina da gripe. Gente, não vamos não. Eu Carmele, eu tenho medo de vacina. Mas porque, assim, já passei por situações em que, infelizmente, não foi legal. Infelizmente, eu tive reações e uma série de coisas. Mas, assim, eu acho que a vacina para criança, ela é fundamental. Porque ela literalmente vai dar uma proteção. Eu falo porque, por exemplo, sarampo, catapora... são coisas que você pode até ter, mas com a vacina, acho que você tem ela numa proporção menor, o sofrimento é menor. Gente, porque o catapora é muito ruim. Mas não é nem só pelo incômodo, é porque elas podem levar a doenças mais graves, né? Então, se não vacina, ela pode evoluir para coisas mais graves. Encefalites, meningites, por elas. Então, por isso que a gente vacina. Não é só pelo incômodo. A catapora incomoda, deixa marca, coça muito. Não é só por isso. É igual a mão-pé-boca. A mão-pé-boca é uma doença benigna e tal. Virou aí... Febre, né? Tá tendo bastante. Eles estão tentando desenvolver uma vacina para ela. E aí, vai ter medo da vacina? Porque vai ser uma vacina que vai ser feita rápida também, então, né? Aí a pergunta é, e essa vacina rápida? O que você acha, assim? Suas filhas vacinam? Vacinam, todas. Todas, não deixo de fazer nenhuma vacina. Porque é justamente isso, eu vejo muita coisa. Muitas crianças doentes. E aí fala assim, nossa, por que não tem uma vacina para prevenir tal doença? Né? Fica tão ruim, tão debilitada. Se tivesse uma vacina, não teria isso, né? Então, igual agora a meningite. Está tendo até campanha, né? Para quem nunca vacinou de meningite, o governo está dando a vacina. Pois é, eu não sei, né? Eu não posso falar porque eu não sou mãe. Mas será que as mães estão sabendo disso? Porque eu não vi nenhuma uma propaganda. Sei, né? As do consultório ficam sabendo, né? Não, mas aí é o mais importante, saber que as mulheres que estão indo no seu consultório, porque às vezes falta isso, igual você falou, a própria política mesmo da cidade, o prefeito, fazer um movimento, né, de levar essas informações da importância da vacina, dos casos de meningite que tá vindo aumentar, porque, gente, meningite vou falar até esse ano, para ser bem específico. Eu tenho uma tia que eu não conhecia, ela faleceu quando criança, e eu cresci ouvindo a minha avó contar isso, que ela havia morrido de meningite e que era uma morte muito dolorida, muito sofrida, porque você precisava isolar as pessoas e tal. É como se fosse um Covid. Como se fosse um Covid. Porque diz que a pessoa não podia chegar perto e uma série de coisas. E aí a minha avó perdeu uma filha assim. Aí a gente cresceu escutando uma história, até então era tipo lenda. Uma lenda. Era uma lenda. Aí quando foi esse ano, eu tive uma reação médica mesmo, senti uma dor. E aí me deu várias manchas e fui pesquisar, e aí de acordo com o Google eu falei, não, pronto, eu tô com meningite, porque todos os meus sintomas eram 100%. E uma outra coisa que eu descobri foi que, por exemplo, o hospital público, ele não faz punção. Não, faz punção. Se tiver critérios clínicos de indicação, faz. Já fiz várias no pronto-socorro, quando eu dava plantão. Gente, eu cheguei com, tipo assim, o próprio médico que me atendeu e tudo mais, e aí ele falou, não, aqui em Anápolis não faz. Não, só fiz várias na Santa Casa, quando eu dava plantão lá. Saudades da Santa Casa, gente. Já fiz várias. Às vezes postinho de saúde que não tem estrutura, né? Eu tava no UPA.
Teoricamente é pra ter. Era pra ter. É. Aí eu cheguei, aí eu só sabia que... Porque não existe um outro exame que os pais possam fazer, porque diz que só essa punção... Só a punção. Que funciona. Aí eles fizeram todos os testes clínicos, aí fizeram os exames de sangue, fizeram um exame da cabeça, porque diz que pode ser que o exame da cabeça dê alteração. Mas o fidedigno é a punção mesmo. Diz que não é 100%, tipo, é 1% de chance. E aí eles não fazem punção aqui, agora eles precisam mandar pra Goiânia, porque lá tem a equipe própria do SUS que faz. E eu fiquei pensando assim, aí eu não posso falar porque eu estava enquanto paciente, então não sei se realmente não tem, se naquele momento não era, mas eu fico imaginando uma mãe com uma criança, porque para o adulto, querendo ou não, ele tem uma resistência no corpo, eu acho, um pouco maior. A criança, eu acho que ela vai se debilitando mais fácil. E aí ela chega num hospital com sintomas de meningite, aí não tem como fazer um exame. Que tinha que ter uma forma de saber essa doença mais rápido. Mas geralmente essas doenças que vêm sem vacina, assim, que existe vacinas para poder... O diagnóstico é demorado. Prevenir. O diagnóstico é demorado. Mas quando, por exemplo, assim, quando a criança chega com sintomas de meningite no pronto-socorro, realmente tem critérios clínicos, né? A gente faz os checklists lá de critérios clínicos para meningite. Já começa seu tratamento, colhe a punção até sair o resultado, porque o resultado não sai rápido, né? Sim, então, demora. O tratamento já começa. Existe um tratamento que a gente fala que é empírico, que cobre uma gama maior de germes, né? De bactérias. E aí se inicia até sair o resultado para confirmar se é ou não. Muitas vezes até já fez o tratamento. E aí não é um tratamento que pode ser prejudicial. Não, nesse caso, aí você vai pesar o risco e o benefício, né? Se ela tem critérios clínicos, se ela tem sintomas, começar, não dá para esperar, entendeu? Então, é uma doença que realmente não dá para esperar, porque a evolução é muito rápida. E assim, de todas as doenças, parece que essa aqui tem mais rápida evolução? Não, aí não dá para falar assim, não porque depende do organismo também. Depende de cada pessoa, depende do sistema imunológico de cada um. Tem meningites mais leves, né? As virais normalmente são um pouco mais leves. Tem doenças virais que são extremamente graves, né? Igual a gente sabe, Covid, que é um vírus que pode evoluir muito rápido, né? Sim. Então, assim, não dá para... Cada um tem uma resposta imune particularizada. Por isso que é importante vacinar. Sim. Né? E assim, para você, quando você tá no consultório que você recebe, assim, depois do Covid, você acha que as mães, elas tiveram um cuidado maior? Ah, com certeza. Os olhos ficaram mais voltados para os filhos e entre outras tantas, atenção mesmo em relação à questão da saúde? Sim, com certeza. Até a questão que você comentou aí, quando vai visitar bebê, né? Então, assim, cuidado com essas visitas em casa. Hoje aumentou não recebe. Muito, né? Então, quando recebe pouco, já toma os cuidados, o hábito do álcool, Sim. às vezes está com algum sintoma de doença, qualquer que seja, já não vai. Então, assim, isso aí melhorou muito. Achei que isso aí... Sim, já ajudou, a gente aprendeu muita coisa, a força. Sim, literalmente foi a força. E a pandemia para você? Fora viver, assim, seu momento de maternidade, que estava acontecendo ali, você já estava grávida, o seu neném nasceu, como é que foi isso? Não, a Bruna nasceu na semana que fechou o lockdown, o primeiro lockdown. 20 de março, fechou dia 20 de março. Na verdade foi depois um pouquinho, que ela nasceu dia 20 de abril, então foi um pouquinho antes. 30 dias depois. Mas eu já estava afastada. Porque você estava grávida. Porque eu estava grávida, mas eu estava em gravidez de risco, né? E aí eu já estava em casa, em repouso. Foi o chá de panela, chá de fralda dela, foi no fim de semana ali, né? No sábado, assistiu a segunda ou terça que fechou tudo. Fechou tudo. E aí ela nasceu no meio disso aí. Desse furacão. E como é que foi pra você, assim, você teve uma gravidez de risco, das duas ou só da duas? Das duas? Mas por conta do seu organismo mesmo? A Clara, primeiro eu tive a perda de líquido, né? O colo estava muito baixo, eu trabalhava demais, né? Então eu tive que fazer um repouso meio forçado. Sim. Por causa disso. E a Bruna, ela tinha um problema cardíaco intraútero. Ela tinha uma cardiopatia, mas era só fetal mesmo.
Depois que ela nasceu, ela não teve nada, mas intraútero ela tinha uma arritmia cardíaca, então eu tinha que diminuir também, mais devagar, aí me afastaram antes porque começou a aumentar, né? Sim. E aí eu me afastei antes, um pouquinho dela já nascer. deu uma parada. É. E como que foi pra você? Porque naquela época as pessoas estavam com muito medo, né? E como que foi pra você ir? Tipo assim, não, agora está chegando perto de ganhar neném. Porque eu tive pessoas que eu conheci que estavam grávidas. E, gente, essas mães sofreram muito. Elas estavam com muito medo. Uhum. Porque eu acho que, assim, você não conhece o cenário, você não sabe que doença Sim, é. era muito novo para todo mundo, né? Ninguém pode sair de casa. E aí, marido que nunca ficou em casa, fica dentro de casa. E acaba que gera uma série de coisas. E você descobre que você vai ter um bebê. E você não sabe se o médico está preparado, o que é, se seu filho vai chegar no mundo daquele jeito. Como que foi isso tudo para você? Eu fiquei muito tensa. Confesso que nessa época eu fiquei muito tensa. A minha intenção na época era ficar o menos tempo possível no hospital, mas a Bruna teve que ir para UTI, né? Ficou 24 horas na UTI por causa da cardiopatia. Sim. E aí que eu entrei em pânico mesmo. Tipo assim, aquele negócio de, fica... Entubado. Não, ela não chegou a ficar entubada, nem oxigenada, mas ela ficou na UTI 24 horas por observação. E aí, assim, deu 3 horas pós-parto, vou levantar, eu quero ir lá, tenho que ver minha filha e não dá pra ficar aqui. Aí o medo de, se ela pegar a Covid no hospital, bebezinho, com problema cardíaco, né? Nossa. E tal. Foi então, um desafio. Foi tenso, muito tenso. Não pensa, gente. Tive cefaleia pós-RAC também, porque aí não, levantei antes da hora. E o que é isso? A cefaleia é a dor de cabeça por causa da anestesia. E aí quase... é uma dor de cabeça terrível. Suportável. Porque você levantou e já queria e já foi atrás dela. Porque tinha que ver, né? Porque assim, viu rapidinho ali só e já levou pra UTI, né? UTI. Não, gente, e eu assim, acho que... mãe de UTI sofre. Nossa, mãe de UTI sofre demais. Eu tenho uma comadre que ela teve gêmeas. E aí elas nasceram prematuras e aí já foram encaminhadas imediatamente pra UTI. E aí ela teve que voltar para casa. Só que ela tinha que ir a cada 3 horas amamentar. 3 horas amamentar. E aí, às vezes, o tempo de amamentação dela, e como era 2, aí era assim, ela praticamente quase que ficava lá. Porque não compensava, porque o tempo que ela tinha ali, tem que dar tantas ml para uma e tantas ml para outra. Só que não dava para as 2 mamar. Aí ela precisou ir, foi tirando leite. Eu acho que elas ficaram 15 dias, 20 dias, até elas pegarem o peso ideal para poder sair. Aí eu fui visitá-las. Nossa, era muito agoniante. E aí tinha uma mãe lá, acho que o filho dela chamava Caio. Acho que era alguma coisa assim, tadinho. E aí o bebê dela nasceu... Não sei se era de 6 meses. Eu sei que ele nasceu, não podia nascer. E ele nasceu e ele ficou na UTI. E eles estavam deixando ele para ele terminar de receber o que ele precisava. E a mulher estava 45 dias. E ela não é de Anápolis. E o filho dela na UTI. E ela falava assim que tinha dias que ela ficava dias sem tomar banho, porque ela não estava preocupada com isso. Uhum. E aí você coloca ali e você fica assim, meu Deus. Tem que ser muito solidária com as mães de UTI, porque é um sofrimento muito grande. Tem bebês que ficam meses ali, meses, muitos prematurinhos extremos. Sim. Chega a ficar 5, 6 meses na UTI. Sério? E você cuida de prematuro também? Não? Também cuido de prematuro. E aí quando nasce ali aquele bebê prematuro e chega pra você fica assim, meu Deus, tão pequenininho. É tão pequenininho. Não, mas acho que já tá tão... É tão normal pra você, né? A gente trata como um bebê normal, né? Vamos estimular, vamos fazer fisioterapia, fono, psicólogo, TO, tudo que precisa, dependendo do grau de prematuro, né? E você acha que, por exemplo, uma criança que ela nasce prematuro... Eu não sabia, eu descobri isso com as minhas afilhadas, que são gêmeas. Ela tem um tempo diferente. Sim. Eu achei isso muito incrível. Sim, a gente chama de idade corrigida, né? Então, bebê que tem 1 mês prematuro, né? 1 mês de vida, ele não tem 1 mês de verdade, né? A gente corrige pela idade
Idade gestacional dele. E aí, por exemplo, nesse caso, aí os desenvolvimentos é do, como é que é? É do gestacional, não é do prematuro, né? Não é da idade real, né? Isso, assim, que a gente olha e pensa dias. assim, com 4 meses, eu fiquei, né, ansiosa para elas comerem. E aí, quando deu no 6º mês de nascimento, elas não podiam comer. E eu fiquei muito indignada, gente. Mas não, Carmelo, porque ainda tem um mês pra frente. Porque depende do desenvolvimento delas, como é que tá a maturação neurológica, que aí tem uns que demora mais. Eu brinco que tem uns que erra a data que nem parece prematura. Prematura nem parece, tão espertinhos, né? Sim. Mas tem uns que são mais devagar. E aí você precisa fazer essa correção à data, até para não criar expectativas, às vezes, de que tá atrasado, tem um desenvolvimento neurológico atrasado. Aí você corrige para poder ter esse parâmetro. Entendi. E assim, isso vai do prematuro até uma determinada idade? Vai, a gente corrige até os 2 anos. Então, até 2 anos, a gente tem esse tempo para poder corrigir. Muito legal. E é engraçado que toda vez que a minha comadre fala, eu falo assim, não, mas porque eu queria que elas fizessem as coisas no tempo, porque a gente fica, hoje, né, eu fico pesquisando aí, por exemplo, quando elas tinham 6 meses, não, então elas já podem comer frutinha, não pode. Carmelo, elas só vão poder comer com 7. Não, mas elas já têm 6 meses. Ou elas nasceram. Não, Carmelo, mas é porque o bebê prematuro, ele é diferente. Sim. E aí ele tem um cuidado diferente. Muito interessante isso. E suas filhas não ficam com ciúmes desse tanto de bebê? Fico. Porque, gente, eu sou ciumenta, eu acho que eu ia ficar com ciúmes desse tanto de bebê. Ter que dividir minha mãe com um monte de bebê, dividir minha mãe com os meus irmãos, eu já fico com ciúmes às vezes? Ficam, pior que elas ficam, sim. Mas elas entendem, né? Eu falo pra elas, olha, tem que cuidar, o bebezinho tá precisando. Eu tento amenizar a situação, assim. Sim. Aí elas gostam de ir lá consultar. Mãe, acho que hoje é dia de consultar. Oh, meu Deus do céu. Olha, eu quero ser cuidado pela minha mãe, porque minha mãe cuida de todos os bebês. E a sua filha mais velha teve ciúmes quando a mais nova nasceu? Ela teve. Teve uns 2 meses. Depois que ela nasceu, ela começou a ter bastante ciúme. E aí depois passou. E aí a mais nova que é ciumenta agora. Agora é a mais nova que tem ciúmes. Mas eu acho que é a fase dos 3 aninhos. Sim. E essa questão de fases. A gente tem esses tempos. E essas fases, elas são... Porque, assim, diz que até 6 meses é uma fase, depois tem 1 ano é outra fase. E aí, como que é pra você? Você lida com isso todos os dias. E aí, quando é pra você olhar enquanto maternidade? Tipo assim, enquanto mãe, você olhar essas fases. Você olha com o mesmo olhar clínico? Mais ou menos, né? Gente, eu acho muito difícil separar. Mais ou menos. Porque assim, eu tento não misturar no dia a dia, ser mais mãe do que pediatra, né? Então, assim, usar as coisas que eu sei da teoria pediátrica para facilitar meu dia, né? Sim. Então, por exemplo, a Bruna, 3 anos, ela não teve a fase, assim, de birra dos 2 anos. Sim. Né? A Clara já teve um pouquinho mais, ela já ficou um pouco mais nervosa e tal, com 2 anos. Então, isso facilitou. Então, olhar e falar assim, calma que você vai passar, é a fase de 2 anos, né? Sim. Vai daqui a pouco passar. Então, acaba ajudando. Mas no dia a dia... Que isso. Eu vou levando na maternidade. Na maternidade. Na maternidade. Não, porque assim, até como quando você é mãe, você não fica, se você ficar esperando assim, meu Deus, agora vai ser essa fase que vai ver. Nossa, agora vai ser essa fase que vem. Que nem sempre, porque não dá para ser cronometrado, né? Tem um relógio, né? Sim. Até mesmo que as crianças de hoje, elas, primeiro já nascem de olho aberto, né, gente? Já nasce fazendo assim, já. Tipo, já sabe fazer o dedinho. E já tem movimentos, as crianças de hoje, elas são muito espertas. Hoje você não vê mais uma criança de 2 meses que quer ficar deitada. Antigamente o menino saía dos panos com 8 meses, 10 meses. Hoje não, hoje o menino sai do hospital de lookinho do dia. Já de bermudinha e all-star e treira. Eu acho bonitinho demais. Adalgis, olha, nós ficaríamos aqui conversando a tarde inteira, porque eu acho que a gente beber é muito gostoso. É muito bom mesmo. Cheirinho, carinho. Sim, gente, eu acho que assim, a inocência da criança, eu acho que é algo assim, encantador. E que nos ensina todos os dias. Eu acho que criança, eu gosto muito de filme de desenho, porque eu falo que a criança, por si só, o olhar dela é tão puro, é tão inocente para todas as coisas no mundo, assim, que se a gente tivesse 1% do olhar de uma criança sobre a vida seria mais leve. Sim.
E às vezes falta. Outro dia eu estava vendo um vídeo de uma menininha que contava, né? O padre perguntou como é que ela estudava a Bíblia. E ela, ué, você não sabe? É muito simples. Eu escrevo lá no papelzinho, aí eu prego na minha parede. E aí todo dia eu leio aquilo que tá lá pregado na minha parede. Aí, tipo assim, pra gente que tá daqui, é tudo muito grande. Sim. E não, ela explica de uma forma tão simples que eu fico, assim, admirada. E eu admiro todas as pessoas que trabalham com crianças. Porque eu acho algo, assim... Eu não tenho... Eu sou apaixonada por criança, mas eu acho que eu não tenho emocional. Não é nem... acho que é a estrutura emocional. Porque quem cuida de criança precisa ter uma estrutura emocional muito grande. Porque quando você pega situações igual um bebê prematuro, Sim. igual uma criança que está doente, e você tem essa capacidade de poder levar paz, onde tá, naquele momento tá assim, um desespero, uma dor. Eu acho que isso é mais que um dom. É um presente mesmo que Deus escolhe, assim, os seus filhos a dedo e fala assim, olha, você vai ser responsável por cuidar dessas dores, porque são dores, assim, muito específicas. Eu acho que só quem é mãe entende. Então, de antemão, já quero parabenizar o seu trabalho. Porque esse é um trabalho, geralmente, para os corajosos. E, Adalgis, antes da gente encerrar aqui nosso encontro de milhões, se você pudesse hoje, assim, dar um conselho para as mães, enquanto mãe mesmo, dos desafios que você enfrenta todos os dias, no seu papel, exercendo a sua função nesse mês especial, que foi o mês das mães, qual que é a mensagem que você deixaria, assim, para as nossas mães? Bom, como eu disse inicialmente, né, a importância da mãe estar bem para cuidar do filho. Sim. Né? Não tem como você querer dar amor sem ter amor. Sim. Não tem como você dar cuidado se você não se cuida, né? Sim. Então, se eu pudesse dar um conselho assim de milhões para as mães, olhem para si mesma, cuide-se, esteja bem. Sim. Mentalmente, fisicamente, espiritualmente, que os seus filhos também estarão, porque a conexão mãe e filho realmente uma coisa que é divina. Sim. E se nós não estivermos bem, os nossos filhos não estarão. Sim. Então, a primeira coisa é cuidem-se primeiro. Coloque as máscaras de oxigênio primeiro em vocês, depois nos outros. Que isso, hein? Eu falei, gente, só tem gente de milhões nesse podcast. Só tem mãe. Adalgis, muito, muito obrigado pelo seu sim, pela sua disponibilidade mais uma vez. Que a gente fala muito sobre consultório, né? Mas é porque é uma maternidade aberta. Você tem a sua maternidade enquanto Adalgisa, mas eu vejo como uma maternidade também para outras mães, né? Para ajudar outras mães. Então, muito, muito obrigada de coração por você ter vindo. Espero que você tenha gostado do nosso encontro de milhões. E sinta, assim, com as portas abertas para você poder voltar, para a gente poder contar um pouco de como que foi esse processo para você até chegar na pediatria e você poder ajudar outros tantos jovens aí que querem seguir essa carreira como você. Eu que agradeço, né? Poder passar um pouquinho de informação, né? Para todo mundo, para as mães, as pessoas que vão escutar. E estou sempre aí pelo convite, pode fazer que a gente está de volta aí. Obrigada. Que bom. Então, nosso encontro de milhões está chegando ao fim com essas mães maravilhosas. O mês já está acabando, né, gente? Nossa, a gente piscou e pronto. O mês já está chegando ao fim. Quero, assim, de verdade, agradecer a todos vocês que têm inscrito no nosso canal e contar para vocês que nós já estamos no Spotify. Então, em outras plataformas, se você está aí indo para o trabalho, quer ouvir um pouquinho do nosso podcast, nós já estamos disponíveis no Spotify. Encontro de Milhões com Carmele Braz, é incrível. E para quem ainda não sabe, nós da TBO estamos na NET TV, gente. Agora nós somos de milhões mesmo. O nosso encontro, ele vai ao ar todos os dias às 10 horas da noite, no canal 526, tanto da Claro quanto da NET, que é a mesma coisa, mas eu sempre falo dos dois, porque às vezes tem gente que não sabe. Combinado? Então, eu encontro vocês no nosso próximo Encontro de Milhões. Um beijo e até a próxima.